Olá, então agora a gente vai ver sobre o Recover. Mas antes da gente ver, eu queria mostrar para vocês rapidinho esse post. Ele é um post do blog oficial do Go e ele fala sobre Defer, Panic e Recover, né? Então tem alguns exemplos aqui. É uma coisa mais para os aventureiros de plantão aí, quem quiser entender mais a fundo como é que funciona. Eu peguei um exemplo, na verdade o Todd pegou esse exemplo, mas eu acho que ele pegou daqui, porque é a mesma coisa. E eu vou mostrar para vocês no exemplo como é que funciona. E aí, se alguém se interessar em saber um pouquinho mais, aí pode vir aqui olhar. Então, vamos. Aqui tá o código, já deixei aberto. Vamos ver como é que isso funciona. Eu tenho uma função main, que chama função f, e a função e um print line. A função f tem um defer, que tá aqui. Aí ele tem um print line e chama a função g. Esse defer, ele faz, ó, caso haja um recover, ó, R é recover, caso o recover seja diferente de nada, então ele faz um recover. Então daí você tira como é que o recover funciona, né? Você chama esse recover, que deve ser do package built-in, então golang recover. Será que... deixa eu ver aqui. No definition. Tá, então eu não sei onde que tá o código por trás dessa função recover, mas a gente tem uma função recover, ela retorna nada caso não tenha nada, e ela retorna um valor diferente do nada caso tenha algum recover para fazer. Então tá, isso aqui é uma função... onde é que tá? Ah tá, o defer é uma função, então é um func, tá? Então a gente tem a função g. O que a função g faz? Ó, a g é uma função recursiva porque ela chama ela mesma com mais um. Então o que ela faz? Ela começa em 0. E cada vez que você roda a função g, ela chama ela mesma com um número a mais. Então a g0 vai chamar g1, que vai chamar g2, que vai chamar g3. Chegou no g3, aliás, maior do que 3, então chegou no g4, né? Quando chegou no g4, a gente vai fazer um pânico aqui, a gente vai, né, criar um pânico. Aí a gente vai rodar o defer. Aí então vai ser o contrário. A função que eu chamei com G4 vai encerrar. A função que eu chamei com G3 vai rodar o defer e encerrar. G2 defer encerra. G1 defer encerra. Até o G0. Então, quem chamou o G0 foi a função f. Então ele vai tentar fazer um pânico aqui também. Ele vai tentar encerrar essa função f também. Só que o f, ele tem um recover. Então, esse recover vai pegar o fluxo de execução, vai parar o pânico e vai dizer, não, 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 aqui tá de boas, deixa que eu tô, né, deixa comigo. Mais ou menos é o que ele vai dizer. Então, ele vai fazer o recover, aí ele vai dizer, ó, rolou um recover. Aí quando encerra a função f, a gente volta pro main, e aí dá um return normally from f. Então, retorna normalmente da função f. Então, para que é tudo isso aqui? Basicamente para você entender que quando a gente faz um pânico, a gente tem essa história de... tem várias funções, tipo a função 1 chamou a 2, que chamou a 3, que chamou a 4. Então, o pânico vai encerrar elas em ordem reversa, vai rodar todos os defer, até encontrar um recover. Quando tem um recover, aí a gente corta esse fluxo do pânico e volta para uma execução normal. Então, eu vou mostrar para vocês isso aqui. Olha só. Então, ó, cada função g, eu vou dizer printing em g, e eu vou dizer qual g. Então, eu chamei a g0. Na g0, eu vou dizer printing em g0. Aí aqui eu vou chamar g0 mais 1. Então, eu vou chamar g1. Aí eu vou dizer printing em g1. E todas elas têm um defer sentadinho lá esperando, que vai rodar quando a função encerrar, né? Então, eu tenho até o número 3. Quando chega no número... Aliás, eu vou ter um printing no número 3, quando chega no número 4, eu vou ter o pânico. Então tá, pânico. Aí eu vou rebobinar a fita aqui. Então daí eu vou fazer defer no 3, defer no 2, defer no 1, defer no 0 e recovered in F4. Onde é que a gente tá? Aqui. Recovered in F4. E daí a execução volta a ser normal e
E o retorno do f é normal, né? Então, return normally. Então esse é um assunto um pouquinho mais pano para manga. Se você tiver interesse, vai atrás. É uma coisa bastante interessante. Mas por enquanto a gente segue porque ainda tem muita coisa para cobrir e, né, esse curso tem uma quantidade limitada de horas. Então o que a gente vai ver agora? A gente vai ver mensagens de erro customizadas na próxima aula. Gente, só mais um detalhezinho que eu achei aqui é a localização da função recover, que é no package built-in. Então, a gente está no package built-in, tem a função recover, e aí você pode dar uma olhadinha mais em detalhes como é que isso funciona. Então, só para vocês saberem. Agora a gente segue.